Capítulo 11. O Senhor da Floresta. Um interlúdio tranquilo. Quem é você? Tanis gritou. Apareça! Nós não vamos lhe fazer mal, blefou Caramon. Claro que não vão. Agora a voz grave estava surpresa. Vocês não têm armas. Eu as devolverei no momento apropriado. Ninguém traz armas para a Mata Escura, nem mesmo um cavaleiro de Solâmia. Não tema, nobre cavaleiro. Eu sei que sua espada é antiga e muito valiosa. Eu a manterei segura. Desculpem esta aparente falta de confiança, mas até mesmo o grande Uma colocou a lança do dragão aos meus pés. Uma, Sturm disse quase sem fôlego. Quem é você? Eu sou o Senhor da Floresta. Enquanto a voz grave falava, a escuridão se foi. Um respiro de deslumbre, gentil como uma brisa de primavera, passou pelos companheiros enquanto eles olhavam o que acontecia diante deles. Um luar prateado brilhava intensamente no topo de um rochedo alto. De pé sobre o rochedo havia um unicórnio. Ela os observava tranquilamente. Seus olhos inteligentes brilhavam com infinita sabedoria. A beleza do unicórnio atingia o coração. Lua Dourada sentiu lágrimas em seus olhos e ela foi forçada a fechá-los devido à radiante magnificência do animal. Seu pelo era prateado como o luar. Seu chifre era pérola brilhante. Sua crina como a espuma do mar. A cabeça poderia ter sido esculpida em mármore polido, mas nenhuma mão humana ou de anão seria capaz de captar a elegância e a graça que vivia nos finos traços do poderoso pescoço e do peito musculoso. As pernas eram fortes, mas delicadas, os cascos pequenos e fendidos, como os de uma cabra. Anos mais tarde, quando viajou por caminhos escuros e seu coração estava entristecido pelo desespero e pela falta de esperança, Lua Dourada precisava apenas fechar os olhos e lembrar do unicórnio para encontrar conforto. O unicórnio balançou a cabeça e depois a abaixou, numa nítida saudação de boas-vindas. Os companheiros, sentindo-se estranhos, desajeitados e confusos, curvaram-se, retribuindo o cumprimento. O unicórnio, de repente, virou-se e deixou a plataforma no rochedo, descendo pelas rochas na direção deles. Tanis, sentindo que uma mágica havia sido tirada de cima dele, olhou em volta. A luz prateada do luar iluminou uma clareira na floresta. Árvores altas o circundavam, como guardiões gigantes e bondosos. O meio-elfo estava consciente do duradouro senso de paz que existia naquele lugar, mas havia também uma tristeza latente. Descansem, o Senhor da Floresta disse, enquanto se encaminhava para o meio deles. Vocês estão cansados e com fome. A comida será trazida, e também água, para que vocês possam se limpar. Esta noite, vocês podem deixar de lado a cautela e os temores. Se existe segurança em algum lugar nessas terras, hoje à noite ela está aqui. Caramon, cujos olhos se acenderam à menção de comida, ajudou seu irmão a se sentar no chão. Raistlin afundou na grama, encostando-se no tronco de uma árvore. Seu rosto estava mortalmente pálido sob a luz prateada do luar, mas sua respiração estava boa. Ele não parecia estar doente, sim exausto. Caramon sentou-se ao lado dele, olhando em torno à procura de comida. Depois, soltou um suspiro. Provavelmente mais frutas silvestres, o guerreiro disse em tom triste para Tanis. Eu sinto vontade de comer carne, traseiro de veado assado, um pedacinho de coelho no espeto. Psiu! Sturm advertiu suavemente, olhando para o Senhor da Floresta. Provavelmente ela iria te assar primeiro. Centauros saíram da floresta trazendo uma toalha branca que foi estendida sobre a grama. Outros colocaram globos de cristal transparente que iluminaram a floresta. Taslerhoff fixou seus olhos curiosos nas luzes. São luzes de insetos! Os globos de cristal continham milhares de insetos minúsculos. Cada um deles tinha 2 pontos em suas costas que brilhavam muito intensamente. Eles caminhavam dentro dos globos, aparentemente contentes em explorar seu ambiente. Depois, os centauros trouxeram tigelas de água fresca e toalhas brancas e limpas para lavar os rostos e as mãos. A água refrescava os corpos e as mentes, ao mesmo tempo que carregava consigo as marcas da batalha. Outros centauros trouxeram cadeiras, para as quais Caramon olhou desconfiado. Elas eram feitas de um único pedaço de madeira que se curvava em torno do corpo. Elas pareciam confortáveis, a não ser pelo fato de cada cadeira ter apenas uma perna. Sentem-se, por favor, disse o Senhor da Floresta afavelmente. Eu não consigo sentar naquilo, o guerreiro protestou. Eu vou cair.
Ele ficou em pé ao lado da toalha de mesa. Além disso, a toalha está esticada na grama. Eu me sentarei na grama, junto com ela. Perto da comida, murmurou Flint atrás de sua barba. Os outros olharam inquietos para as cadeiras, as estranhas lâmpadas de cristal com insetos e os centauros. A filha do líder, entretanto, sabia o que se esperava dos convidados. Apesar do resto do mundo considerar seu povo como bárbaros, a tribo de Lua Dourada tinha regras rígidas de cortesia que tinham de ser observadas de forma religiosa. Lua Dourada sabia que manter seu anfitrião esperando era um insulto, tanto para o anfitrião quanto para sua comitiva. Ela se sentou com uma graça real. A cadeira, de uma perna só, balançou um pouco, ajustando-se à sua altura e se modelando especialmente para a Lua Dourada. Sente-se do meu lado direito, guerreiro, ela disse formalmente, consciente dos muitos olhos sobre eles. O rosto de Vendaval não demonstrava nenhuma emoção, embora fosse engraçado vê-lo tentando dobrar seu corpo alto para sentar numa cadeira de aparência tão frágil. Mas depois de sentado, ele se reclinou confortavelmente, quase sorrindo numa aprovação inacreditável. Obrigado a todos por esperarem eu me sentar, Lua Dourada disse rapidamente, para encobrir a hesitação dos outros. Vocês todos podem sentar agora. Não obrigado, começou Caramon, cruzando os braços sobre o peito. Eu não estava esperando. Eu não vou me sentar nessas cadeiras estranhas. O cotovelo de Sturme cutucou rapidamente as costelas do guerreiro. Dama graciosa. Sturme curvou-se e se sentou com uma dignidade cavalheiresca. Bem, se ele pode, eu também posso, murmurou Caramon, tendo sua decisão acelerada pelo fato dos centauros estarem trazendo a comida. Ele ajudou seu irmão a se sentar e depois sentou-se cautelosamente, para ter certeza de que a cadeira suportaria seu peso. 4 centauros se posicionavam em cada um dos 4 cantos da enorme toalha aberta no chão. Eles levantaram a toalha na altura de uma mesa e depois a soltaram. A toalha ficou flutuando no ar. Sua superfície delicadamente bordada era tão dura e firme quanto a das mesas sólidas da hospedaria Derradeiro Lar. Que magnífico! Como é que eles fazem isso? Taslerhoff gritou, espiando por baixo da toalha. Não tem nada aqui embaixo, ele reportou com os olhos arregalados. Os centauros riram ruidosamente e até mesmo o Senhor da Floresta sorriu. Depois, os centauros colocaram uns pratos feitos de madeira, lindamente cortados e polidos. Cada convidado recebeu uma faca e um garfo feitos de chifre de veado. Travessas de carne assada encheram o ar com um tentador aroma de fumaça. Pães perfumados e enormes tigelas com frutas brilhavam sob a luz das lâmpadas. Caramon, sentindo-se seguro em sua cadeira, esfregava as mãos. Depois, ele deu um sorriso enorme e pegou o garfo. Ah! Ele suspirou de gratidão quando um centauro colocou diante dele uma travessa de carne de veado assada. Caramon enfiou o garfo, cheirando extasiado o vapor e o caldo que jorravam da carne. De repente, ele percebeu que todos estavam olhando para ele. Ele parou e olhou em volta. — O quê? Ele perguntou piscando. Então seus olhos se dirigiram ao Senhor da Floresta e ele se enrubesceu e removeu o garfo apressadamente. — Eu peço desculpas. Esse veado deve ter sido alguém que você conheceu. Quero dizer, um de seus súditos. O Senhor da Floresta sorriu gentilmente. Fique tranquilo, guerreiro, ela disse. O veado cumpre sua função na vida, provendo sustento para o caçador, seja ele lobo ou homem. Nós não lamentamos a perda daqueles que morrem cumprindo seu objetivo. Pareceu a Tanis que os olhos escuros do Senhor da Floresta se dirigiam para Sturme quando ela falou. E havia uma profunda tristeza neles, que enchia o coração do meio-elfo com o mais puro medo. Mas quando voltou a olhar para o Senhor da Floresta, ele viu um magnífico animal sorrindo mais uma vez. Imaginação minha, ele pensou. Como nós sabemos, mestre? Tanis perguntou com hesitação, se a vida de cada criatura cumpriu seu objetivo. Eu já conheci velhos que morreram em amargura e desespero. Eu já vi crianças pequenas morrerem antes da hora deles, mas deixando para trás um legado tão grande de amor e alegria que a dor de suas mortes foi amenizada pelo conhecimento de que suas curtas vidas tinham dado muito para os outros. Você respondeu sua própria pergunta, Tanis meio-elfo. Muito melhor do que eu poderia. O Senhor da Floresta disse com voz grave. Isso quer dizer que nossas vidas são medidas não pelo que ganhamos, mas sim por aquilo que doamos. O meio-elfo começou a responder, mas o Senhor da Floresta interrompeu.
Deixem suas preocupações de lado por enquanto. Desfrutem da paz de minha floresta enquanto vocês podem. O tempo dela está se esvaindo. Tanis olhou atentamente para o Senhor da Floresta, mas o grande animal tinha desviado sua atenção de Tanis e olhava para longe, com os olhos perturbados pela tristeza. O meio-elfo ficou curioso em saber o que ela quis dizer e ficou sentado, perdido em pensamentos profundos, até sentir uma mão gentil tocar a sua. Você deveria comer, Lua Dourada disse. Suas preocupações não vão desaparecer com a comida. E, se elas desaparecerem, melhor ainda. Tanis sorriu para ela e começou a comer, com muito apetite. Ele aceitou o conselho do Senhor da Floresta e afastou por algum tempo suas preocupações para um canto de sua mente. Lua Dourada estava certa, não havia muita chance delas irem embora. O resto dos companheiros fez o mesmo, aceitando a estranheza do que havia à sua volta com a segurança de viajantes experientes. Embora não houvesse nada mais para beber além de água, para a frustração de Flint, o líquido fresco e cristalino limpou os horrores e as dúvidas de seus corações, como havia limpado o sangue e a sujeira de suas mãos. Eles riram, conversaram e comeram, desfrutando da companhia um dos outros. O Senhor da Floresta não falou mais com eles. Ao invés disso, ficou observando cada um. O rosto pálido de Sturm tinha ganho um pouco mais de cor. Ele comeu com graça e dignidade. Sentado ao lado de Tasslehoff, ele respondeu às intermináveis perguntas do Kender sobre sua terra natal. Ele também, sem chamar muita atenção para o fato, removeu da bolsa de Tasslehoff uma faca e um garfo que tinham inexplicavelmente ido parar lá. O cavaleiro tinha sentado o mais longe possível de Caramon e fez o possível para ignorá-lo. O grande guerreiro estava obviamente se deliciando com sua refeição. Ele comeu 3 vezes mais e 3 vezes do que qualquer um dos outros. 3 vezes mais rápido e de forma 3 vezes mais barulhenta do que qualquer um. Quando não estava comendo, ele descrevia para Flint uma luta com o Troll, usando o osso em suas mãos como uma espada para ilustrar seus ataques e defesas. Flint comia com avidez e disse a Caramon que ele era o maior mentiroso de Krynn. Raistlin, sentado ao lado de seu irmão, comeu muito pouco, tirando pedaços somente da carne mais macia, algumas uvas e um pouco de pão que ele embebedou na água primeiro. Ele não dizia nada, mas ouvia atentamente a todos, absorvendo em sua alma tudo o que era dito, guardando tudo isso para referência e uso futuro. Lua Dourada comeu sua refeição com delicadeza, com uma facilidade praticada. A princesa Quexu estava acostumada a comer em frente ao público e sabia conversar com facilidade. Ela conversava com Tanis, encorajando-o a descrever as terras élficas e os outros lugares que ele havia visitado. Vendaval, ao lado dela, estava extremamente ansioso e preocupado com seu comportamento. Embora não provocasse tanta turbulência ao comer quanto Caramon, o homem das planícies estava claramente mais acostumado a comer em volta de fogueiras de acampamentos com seus companheiros de tribo do que nos salões reais, e ele sabia que parecia primitivo ao lado de Lua Dourada. Ele não dizia nada e parecia propenso a ficar esquecido. Por fim, todos começaram a empurrar seus pratos e a se recostar nas estranhas cadeiras de madeira, terminando o jantar com pedaços de bolo com frutas. Taz começou a cantar a canção da Estrada dos Kenders, para o deleite dos centauros. Então, de repente, Raistlin falou. Sua voz suave e sussurrante deslizou entre as risadas e conversas num tom alto. Senhor da Floresta, o mago sibilou o nome. Hoje nós lutamos contra criaturas abomináveis que nós nunca tínhamos vistos em Krynn. Você pode nos falar sobre elas? O clima festivo e descontraído foi sufocado tão eficientemente quanto se tivesse sido coberto por uma mortalha. Todos trocaram olhares sinistros. Essas criaturas andam como homens, Caramon completou, mas parecem répteis. Eles têm mãos e pés com garras e asas e... O tom de sua voz diminuiu. Eles se transformam em pedra quando morrem. O Senhor da Floresta fitou-os com tristeza enquanto se levantava. Pareceu que ela estava à espera da pergunta. Eu sei dessas criaturas, ela respondeu. Algumas delas entraram na Mata Escura com um grupo de goblins de Raven uma semana atrás. Elas usavam capuzes e mantos, sem dúvida para disfarçar sua aparência horrível. Os centauros as seguiram escondidos, para garantir que elas não machucariam ninguém antes dos asseclas espectrais cuidarem deles. Os centauros disseram que as criaturas chamam a si mesmas de dragonianos e dizem pertencer à Ordem do Dragão. Raistlin franziu a testa. Dragão? Ele sussurrou confuso.
Mas quem são eles? Que raça ou espécie? Eu não sei. A única coisa que eu posso lhes dizer é isto. Eles não pertencem ao mundo animal e eles não pertencem a nenhuma das raças de Kryn. Essa informação levou alguns instantes para ser assimilada por todos. Caramon piscou. Eu não... Ele começou. Ela quer dizer, meu irmão, que eles não são deste mundo, Raistlin explicou impaciente. Então de onde eles vêm? Caramon perguntou, perplexo. Essa é a questão, não é? Raistlin disse friamente. De onde eles vieram e por quê? Isso eu não sei dizer. O Senhor da Floresta balançou a cabeça. Mas eu sei que antes dos Asseclas espectrais darem um fim naqueles dragonianos, eles falaram em exércitos ao norte. Eu os vi, Tanis ficou em pé. Fogueiras de acampamento. Sua voz engasgou quando ele percebeu o que o Senhor da Floresta estava prestes a dizer. Exército? De dragonianos? Deve haver milhares deles. Agora estavam todos em pé, falando ao mesmo tempo. Impossível, disse o cavaleiro carrancudo. Quem está por trás disso? Os seguidores? Pelos deuses, Caramon urrou. Eu sou da opinião de que devemos ir para Haven e encher... Vá para Solâmia, não para Haven, Sturm aconselhou em voz alta. Nós deveríamos viajar para Qualinost, Tanis argumentou. Os elfos têm seus próprios problemas, o Senhor da Floresta interrompeu. Sua voz calma era uma influência tranquilizadora. Assim como os altos seguidores de Haven também têm. Nenhum lugar está seguro, mas eu lhes direi onde vocês devem ir para encontrar respostas para suas perguntas. O que você quer dizer quando diz que nos dirá onde devemos ir? Raistlin adiantou-se lentamente, suas vestes vermelhas ondulando à sua volta enquanto ele caminhava. O que é que você sabe de nós? O mago fez uma pausa, seus olhos se apertando num pensamento repentino. Sim, eu estava esperando por vocês, o Senhor da Floresta disse em resposta aos pensamentos de Raistlin. Um ser grande e brilhante apareceu para mim na mata um dia destes. Ele me disse que aquele que possui o cajado de cristal azul viria esta noite à Mata Escura. Os Asseclas espectrais deixaram o possuidor do cajado e seus companheiros passarem, apesar de não terem permitido que nenhum humano, elfo, anão ou Kender entrasse na Mata Escura desde o cataclismo. Eu fiquei incumbido de entregar a seguinte mensagem ao portador do cajado. Você deve voar por sobre a Serra da Muralha. Dentro de 2 dias, aquele que possui o cajado deverá estar em Shakt-Zarot. Lá, se mostrarem merecedores, vocês receberão o maior presente dado ao mundo. Serra da Muralha? O queixo do anão caiu. Nós precisaremos mesmo de voar para chegar em Shakt-Zarot em 2 dias. Ser brilhante. Ah! Ele estalou os dedos. O resto dos companheiros olhou um para o outro incomodados. Por fim, Tanis disse hesitante. Temo que o anão esteja certo, Senhor da Floresta. A jornada para Shakt-Zarot seria longa e perigosa. Nós teríamos que voltar por terras que sabemos que são habitadas por goblins e aqueles dragonianos. Além disso, nós teríamos que atravessar as planícies, Vendaval falou pela primeira vez desde que encontrou o Senhor da Floresta. Nossas vidas não valem nada lá. Ele gesticulou na direção de Lua Dourada. Os Quexus são guerreiros ferozes e eles conhecem aquelas terras. Eles estão à espera. Nós nunca conseguiríamos atravessar em segurança. Ele olhou para Tanis. E meu povo não sente nenhum amor pelos elfos. E por que ir para Shakt-Zarot? Caramon resmungou. O maior presente, o que poderia ser isso? Uma espada poderosa? Um baú cheio de moedas de aço? Isso viria a calhar. Mas tem uma guerra sendo preparada lá no norte. Eu não perderia essa luta por nada. O Senhor da Floresta concordou circunspecto. Eu entendo seu dilema, ela disse. Eu ofereço toda a ajuda que estiver ao meu alcance. Eu consigo fazer com que vocês cheguem em Shakt-Zarot em 2 dias. A questão é, vocês irão? Tanis voltou-se para os outros. O rosto de Sturm estava abatido. O olhar dele encontrou o de Tanis e ele suspirou. O servo nos trouxe até aqui, ele disse lentamente. Talvez para receber este conselho. Mas meu coração está voltado para o norte, para minha terra natal. Se os exércitos desses dragonianos estão se preparando para atacar, meu lugar é junto com aqueles cavaleiros, que certamente se agruparão para combater esse mal. Por outro lado, eu não quero abandoná-lo, Tanis. E nem você. Ele acenou para a Lua Dourada com a cabeça. Depois curvou-se, segurando a cabeça que doía em suas mãos. Caramon encolheu os ombros. Eu irei a qualquer lugar, lutar contra qualquer coisa, Tanis. Você sabe disso. O que você me diz, irmão?
Mas Raistlin, com os olhos fixos na escuridão, não respondeu. Lua Dourada e Vendaval falavam em voz baixa. Eles concordaram entre si. Depois Lua Dourada disse a Tanis: Nós iremos para Shakti-Zarot. Nós agradecemos tudo que vocês fizeram por nós. Mas nós não precisamos mais da ajuda de ninguém, Vendaval afirmou orgulhoso. Este é o fim de nossa busca. Da mesma forma que começamos sozinhos, nós vamos concluí-la sozinhos. E vocês vão morrer sozinhos, Raistlin disse suavemente. Tanis estremeceu. Raistlin, ele disse, preciso ter uma palavra com você. O mago se virou obediente e caminhou com o meio-elfo até uma pequena área coberta de arbustos anões retorcidos. A escuridão se fechou à volta deles. Como nos velhos tempos, Caramon disse, acompanhando seu irmão, com os olhos apreensivos. E olhe só em quanta confusão a gente conseguiu se meter, Flint o lembrou, deitando-se ruidosamente na grama. Sobre o que será que eles estão conversando? Taslehoff disse. Há muito tempo atrás, o Kender havia tentado escutar algumas dessas conversas particulares entre o mago e o meio-elfo, mas Tanis sempre o tinha pego e expulsado. E por que é que eles não podem discutir o assunto conosco? Porque provavelmente nós iríamos arrancar o coração de Raistlin, Sturm respondeu com a voz baixa e cheia de dor. Eu não me importo com o que você diz, Caramon. Existe um lado sinistro em seu irmão, e Tanis o viu. Pelo que eu sou grato. Ele é capaz de lidar com isto, eu não seria. Contrariando a regra, Caramon não disse nada. Sturm olhou para o guerreiro, atônito. Nos velhos tempos, o lutador teria saltado em defesa do irmão. Agora ele ficou sentado em silêncio, preocupado, o rosto aflito. Então, existe um lado sinistro de Raistlin. E agora, Caramon também sabe o que é. Sturm estremeceu, imaginando o que teria acontecido nesses 5 anos que se passaram para ensobrar dessa maneira o guerreiro sempre animado. Raistlin caminhava junto a Tanis. Os braços do mago estavam cruzados dentro das mangas de suas vestes, a cabeça curvada, pensativa. Tanis era capaz de sentir o calor do corpo de Raistlin irradiando através de suas vestes vermelhas, como se ele estivesse sendo consumido por um fogo interior. Como sempre, Tanis se sentia ansioso na presença do jovem mago. Ainda assim, neste momento, ele não sabia de mais ninguém com quem ele poderia se aconselhar. O que você sabe sobre Shakti-Zarot? Tanis perguntou. Havia um templo lá, um templo em honra dos deuses antigos, Raistlin sussurrou. Seus olhos cintilavam sobre a estranha luz da lua vermelha. Ele foi destruído no cataclismo e seu povo fugiu, certo de que os deuses tinham abandonado. Caiu no esquecimento. Eu não sabia que ainda existia. O que é que você vê, Raistlin? Tanis perguntou em tom suave. Depois deu uma longa pausa. Você olhou bem longe. O que você viu? Eu sou um mago, Tanis, não um vidente. Não me venha com essa, Tanis falou abruptamente. Faz algum tempo, mas não tanto tempo assim. Eu sei que você tem o dom da visão. Você estava pensando, não consultando os cristais. E você encontrou algumas respostas. Eu quero essas respostas. Você tem mais cabeça do que todos nós juntos. Mesmo sendo... Ele parou. Mesmo sendo uma aberração e estando deformado, o tom da voz de Raistlin ergueu-se com uma rude arrogância. Sim, eu sou mais inteligente que vocês. Todos vocês. E um dia eu o provarei. Algum dia vocês, com toda a força, charme e boa aparência de vocês, todos vocês me chamarão de mestre. Suas mãos se fecharam dentro de seu robe. Seus olhos cintilaram com uma cor vermelha sobre o luar escarlate. Tanis, que já estava acostumado com essa acusação, esperou pacientemente. O mago relaxou. Suas mãos se abriram. Mas, por ora, eu vou lhe dar meu conselho. O que eu vi? Esses exércitos, Tanis, exércitos de dragonianos, derrotaram Solace, Raven e todas as terras desse país. Essa é a razão pela qual nós devemos ir para Shakti-Zarot. O que nós encontraremos lá provará a ruína que esse exército tem provocado. Mas por que os exércitos? Tanis perguntou. Por que alguém iria querer controlar Solace e Raven e as planícies do leste? São seguidores? Seguidores. Raistlin disse com sarcasmo. Abra seus olhos, meio-elfo. Alguém ou alguma coisa poderosa criou essas criaturas, esses dragonianos. Não os idiotas dos seguidores. E ninguém se dá tanto trabalho para dominar 2 cidades agrícolas ou até mesmo para procurar um cajado de cristal azul. Esta é uma guerra de conquista, Tanis. Alguém quer conquistar Ansalon. Dentro de 2 dias, a vida em Krynn, como nós conhecemos, chegará ao fim.
Este é o sinal profético das estrelas cadentes. A Rainha das Trevas voltou. Nós enfrentaremos um inimigo que quer, no mínimo, nos escravizar, ou talvez destruir-nos completamente. E seu conselho? Stannis perguntou com relutância. Ele sentiu a mudança vindo, e como todos os elfos, ele temia e detestava mudanças. Raistlin sorriu seu sorriso torto e amargo, deliciando-se com seu momento de superioridade. Que viajemos para Shakti-Zarot imediatamente. Que nós partamos hoje à noite, se possível, por qualquer que seja o meio que esse Senhor da Floresta tem planejado. Se nós não conseguirmos esse presente dentro de 2 dias, os exércitos de dragonianos o conseguirão. O que você acha que esse presente poderia ser? Stannis pensou em voz alta. Uma espada ou moedas, como Caramon disse? Meu irmão é um tolo, Raistlin afirmou com frieza. Você não acredita nisso, e nem eu. Então o quê? Stannis continuou. Os olhos de Raistlin se apertaram. Eu já lhe dei meu conselho. Haja esse respeito, como bem lhe aprouver. Eu tenho minhas próprias razões para ir, mas será perigoso. Shakti-Zarot foi abandonada 300 anos atrás. Eu não acredito que ela tenha permanecido abandonada todo esse tempo. Isso é verdade, Stannis ponderou. Ele ficou em pé, em silêncio, durante alguns minutos. O mago tossiu uma vez, suavemente. Você acredita que nós fomos escolhidos, Raistlin? Stannis perguntou. O mago não hesitou. Sim. Foi isso que eu descobri nas Torres da Magia. Foi isso que Par-Salian me disse. Mas por quê? Stannis questionou impaciente. Nós não somos heróis. Bem, talvez Sturm. Ah, disse Raistlin. Mas quem nos escolheu e com que intenção? Pense nisso, Stannis meio-elfo. O mago curvou-se diante de Stannis zombeteiramente e se virou para voltar para junto do resto do grupo.